Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar hoje as nossas centúrias de São Máximo Confessor, trabalhando o número 28 e 29. Essas centúrias da oração pura, as centúrias do amor. Nós vamos então iniciar das centúrias número 28. É o nosso 14º encontro. Poderoso será o homem que unir o conhecimento à ação. Por meio desta última, ele apaziguará o ardor e consumirá o desejo. Pelo outro, ele dará asas ao intelecto e emigrará para Deus. Vejamos então este 28º. Poderoso será o homem que unir o conhecimento à ação. Por meio desta última, isto é, a ação, ele apaziguará o ardor e consumirá o desejo. Pelo outro, isto é, o conhecimento, dará asas ao intelecto e emigrará para Deus, isto é, em direção a Deus, como destino final. Aqui trata de uma ciência prática. O caminho da perfeição se inicia por uma dura etapa purificadora. Ela se chama de ciência prática, ação, ou também se chama ciência atual. Se trata de um método espiritual que purifica a parte afetiva da alma, implica a observância dos mandamentos de Deus, o exercício das virtudes e a luta contra os logismos. Isto é, o que são os logismos? Impulsos ou paixões, vícios. Se trata de um combate espiritual, uma luta que conhecemos como pecados capitais. Nós dizemos 7, mas nós vamos ver que Evagrio Pontifico enumera 8. A gula, a fornicação, 2º, 3º, a avareza, 4º, a tristeza, 5º, a cólera, 6º, a assídia, 7º, a vanglória e 8º, o orgulho. Esses são os logismos. Esta prática ajuda a pessoa espiritual a purificar parte afetiva da alma. Esta prática, catarsis, apresenta uma dupla vertente. Uma que é negativa, que é extirpar os vícios, outra que é positiva, a aquisição das virtudes, que devem ser vistas numa luta constante e jamais separadas. Como é que acontece? A pessoa que quer crescer na espiritualidade, primeiro deve buscar adquirir a virtude. E a partir do momento em que ela consegue conquistar a virtude, começar a combater toda a parte oposta a essa virtude, ao vício, e não ao contrário. É o único meio de passar do vício à virtude. É incentivar a virtude e depois combater, lutar contra os vícios. E assim chegar à união com Deus. Pois sem esta ação, essa ciência prática, não se pode ter verdadeira vida cristã, nem verdadeira oração, nem contemplação, nem mística autêntica. Só se pode chegar à teoretiké, isto é, a contemplação, né? Se você colocar toda a atenção e energia e obter, então, a ciência prática, a ação. Evagrio Pontifico e Cassiano distinguem 2 tipos de ação para a prática. Primeira, aquela que se alcança pela solidão, é a vida eremita, daqueles que abandonam para viver no silêncio, né, e estar em constante
encontro com Deus através do silêncio. Segundo, aquela que se coloca ao serviço dos homens, assistindo-os em suas necessidades. Ambas as duas são louváveis e santas, mas cada um deve seguir seu estado de vida. Não se deve misturar, cada um tem uma forma diferente de atingir, essa vivência da ação prática. Pelo conhecimento das asas ao intelecto, ela emigrará para Deus. A contemplação de Deus é possível ao intelecto humano, pois existe uma semelhança entre Deus e o ser humano. Lembrando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Embora se sabe que precisa-se do auxílio da divina graça para que a contemplação pelo intelecto seja verdadeiramente sobrenatural, a contemplação que se chega pelo conhecimento da Santíssima Trindade. Mas, embora sejam necessárias condições prévias de pureza e purificação da alma, só se alcança através da inteligência das coisas naturais, como também das Escrituras. Existem graus para que o conhecimento dê asas ao intelecto, e assim possa subir a Deus, em direção a Deus, até atingir a visão de Deus. E são 5 contemplações principais. Primeiro, aqui é Evagrio Pontico, a contemplação da Trindade, adorável e santa. Segundo, essa segunda carrega as duas juntas, a segunda e a terceira, isto é, a contemplação dos incorpóreos, anjos, a segunda, e dos corpos, a terceira, dos seres humanos e da natureza corpórea. Terceiro, a quarta e a quinta, a contemplação do juízo, a quarta, e da providência, a quinta. São conhecimentos que fazem o intelecto emigrar para Deus, conquistando a contemplação divina. Cassiano expõe também essas contemplações que nos fazem subir a Deus, isto é, ir para Deus. Primeiro, a contemplação de Deus em sua substância incompreensível, o transcendente e o mistério divino, como o mistério da Trindade. Segundo, a contemplação de Deus através de suas criaturas, das obras de justiça, da providência, dos acontecimentos passados ou futuros. E terceiro, diz Cassiano, a contemplação a Deus em seus benefícios gerais e particulares, especialmente a contemplação da redenção e da encarnação, do verbo, da palavra. Em Colaciones encontramos no primeiro capítulo, no parágrafo 15. Assim, o conhecimento faz o ser humano voar ao intelecto, subindo até atingir o máximo que se possa alcançar. Deus, mistério insondável, mas que se pode alcançá-lo, como diz Santo Irineu, na visio Dei, isto é, a visão de Deus. Onde os olhos contemplam, a boca se cala, terminam os discursos. Nós vamos então agora fazermos das Centúrias o número 29. Façamos a leitura, é um pouquinho maior. Quando o Senhor disse, meu Pai e eu somos um. Então, aqui começa a questão da contemplação da Trindade, que é um dos ápices de todo conhecimento, de chegar ao conhecimento de Deus. Quando o Senhor disse, meu Pai e eu somos um, ele se referiu à identidade da essência. Mas quando ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele revelou que as pessoas são inseparáveis. Agora ele vai falar de uma heresia. Os triteístas, que separam o Filho e o Pai, mergulham assim no impasse cercado de abismos. Pois, ou bem eles afirmam que o Filho é eterno com o Pai, mas separando um do outro, e então são obrigados a afirmar que o Filho não nasceu do Pai e a declarar que existem 3 deuses e 3 princípios. Ou bem, eles afirmam que o Filho nasceu do Pai,
mas os separam. E então são obrigados a afirmar que o Filho não é eterno com o Pai e que o Mestre dos tempos está submetido ao tempo. É preciso, assim, com o grande Gregório, aqui é o Gregório de Nazianzo, manter um Deus único e confessar três pessoas, cada qual com aquilo que lhe é próprio. Segundo o mesmo Gregório, Deus é dividido, mas indivisivelmente, e as três pessoas são uma, mas permanecem separadas. A divisão e a união são assim paradoxais. Com efeito, o que haveria de paradoxal se o filho e o pai fossem unidos e separados como um homem e outro homem, sem mais? Então, essa é das centúrias da 29ª. Quando o Senhor disse, meu Pai e eu somos um, ele se referiu à identidade de essência. É o João capítulo 10, versículo 30. Deus e Pai são um só Deus, inseparáveis em sua divindade, unidos e não se admite divisão entre eles. O único e mesmo Deus. A unidade como princípio de tudo. Que eles sejam um, como nós somos um. João capítulo 17, versículo 11. Mas, quando diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, João 14, 11, revelou, então, Jesus que as pessoas divinas são inseparáveis, embora distintas em pessoas. Um é o Pai, que gera, outro é o Filho, que é gerado. Embora distintos, inseparáveis. Jamais se pode afirmar que Deus não seja um. Ele é um inseparável. Os triteístas, agora ele fala dos heréticos, que dividem Deus em três. Aqueles que pregam a existência de três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. São distintos em pessoas, mas são um só, um único Deus, uma unidade perfeita. Esses triteístas separam o Filho do Pai, mergulhando no impasse criado de abismos. Pois se afirmamos que Deus é três, então não somos mais monoteístas, mas somos triteístas. Confessamos a existência de três deuses. E negamos a Sagrada Escritura, que afirma que Deus é um só e não existe outro além dele. Pois, ou bem eles afirmam que o Filho é eterno com o Pai, diz São Máximo, mas separando um do outro, isto é, eles afirmam dois deuses, rompendo a unidade divina. E então, são obrigados a afirmar que o Filho não nasceu do Pai e declarar que existem três deuses e três princípios, o que não pode ser verdade, pois o princípio lógico é sempre o um como princípio, e não três. Ou bem eles afirmam que o Filho nasceu do Pai, mas o separam, e então são obrigados que o Filho não é eterno com o Pai, e que o Mestre dos tempos está submetido ao tempo. Esses triteístas, que não dizem a verdade sobre Deus, se afirmam que o Filho nasceu do Pai, mas o separam, colocam o Pai como primeiro princípio e o Filho como derivado, um segundo que procede do um, isto é, do Pai. Agindo assim, se diz que Deus é eterno e, colocando o Filho como segundo em relação ao Pai, deve afirmar que o Pai é eterno, mas não o Filho, que nasce depois do Pai. Porque se existe entre o primeiro Pai e depois o Filho, entre Pai e Filho, se existe um depois, isto é, existe um tempo entre Pai e Filho. Então o Filho não é Deus, porque se existe um tempo, tempo é uma categoria das criaturas, não é do Criador. Eles afirmam que o Filho não é eterno com o Pai.
Assim o Filho, mestre do tempo, aquele que tudo criou, né? Esse Filho, eles afirmam que ele não é eterno. O mestre do tempo, o Criador, o Filho, está submetido ao tempo, então não pode ser Deus, pois o que se submete ao tempo é criatura, não é Deus. É necessário, isto é preciso, assim, com o grande Gregório de Nazianzo, manter um Deus único. Deus é único, é inseparável. E confessar três pessoas distintas, sem mistura, cada qual com aquilo que é próprio de cada pessoa. Isso se chama propriedade. É próprio do Pai, isto é, a propriedade do Pai qual é? Pai é aquele que gera. É próprio do Filho. A propriedade do Filho qual é? O Filho é gerado. É próprio do Espírito Santo. A propriedade do Espírito Santo procede do Pai. E na tradição latina, na profissão de fé latina, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Pois, segundo o mesmo Gregório, Deus é dividido, mas indivisivelmente, não se divide. E as três pessoas são uma, mas permanecem separadas, distintas. Talvez aqui valeria a compreensão de Santo Atanásio. O Pai é princípio ontológico do Filho na eternidade. Ontológico significa na ordem do ser. Mas o Pai não é princípio cronológico do Filho, pois o Filho foi gerado na eternidade, da eternidade, e não foi gerado no tempo. No tempo pertence às criaturas celestes e terrestres. A divisão e a união são assim paradoxais. Com efeito, o que haveria de paradoxal se o Filho e o Pai fossem unidos e separados, como um homem ao outro homem sem mais? Claro que o mistério de Deus é muito maior que o mistério do homem. E às vezes o homem se depara com um limite para conhecer o mistério de Deus. Muitas vezes esse tipo de analogia empobrece a compreensão de Deus. Uma analogia aqui mostra que a unidade do Pai e do Filho e suas distinções de pessoas, que são eternas, onde o um se revela em três pessoas distintas e inseparáveis, sem misturas. Assim, se faz uma referência à questão do ser humano, como paradoxo, que é unido em seu gênero humano, onde todos são iguais e são distintos em pessoas. Mas a analogia aqui é grossa e pode-se perder a eternidade, a dignidade de pessoas divinas e sua unidade. Toda analogia perde em muito o sentido mais profundo, mas são unidos para que, no limite da inteligência humana, se possa entender em parte o mistério do um, da unidade. Assim, completando a centúria 28, dentre os graus de conhecimento que dá asas ao intelecto e assim possa subir para Deus, dentre as 5 contemplações de Evagrio Pôntico, a primeira é esta citada agora nesta centúria 29, que é a contemplação da Trindade adorável santa. O grande mistério que faz parte dessa grande busca de contemplação, desse encontro de contemplar Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.